O segundo, príncipe da potestade do ar. Pastor, que é príncipe da potestade do ar? Bom, segundo alguns pastores dizem, por exemplo, William Hendrickson diz que o diabo estava, antes, quando era um anjo, estava no céu. Tentou dominar o céu, não conseguiu. Foi expulso para a terra. E também não conseguiu, não tem autoridade para governar o mundo segundo o seu bel prazer. Dar contas do que ele faz. Mesmo com toda a rebeldia e ferocidade que ele tem. Então ele domina um mundo espiritual maligno. Ele não domina a terra. Quem manda na terra é Deus. Ele comanda o pecado. Assim como a igreja é um corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. O diabo também tem corpo. E seus membros estão por aí recebendo da ordenança da cabeça do diabo. Todos os atos que eles cometem, e vocês veem nos jornais o dia inteiro. Cristo tem um corpo e age através do seu corpo, que é a igreja, levando o amor, misericórdia, bondade, mansidão, domínio próprio. O diabo também é cabeça de um corpo, e muitos fazem parte do seu corpo, porque agem conforme o diabo gosta. Eles são espetáculos do diabo na sociedade. Não estou falando somente de crimes bárbaros, não. É um tipo de desvio de conduta, de caráter, que as pessoas engendram e praticam, fazem parte deste império, destes espetáculos dele, ao qual os efésios faziam parte antes de conhecerem a Jesus Cristo. Assim, os efésios viviam. E aí ele se coloca dentro do pacote e fala assim, olha, mas pensa que é só vocês? Algumas pessoas até falam, mas a carta aos Filipenses, ele diz que ele é um exemplo de judeu, que ele era fariseu dos fariseus, quanto à lei irrepreensível, e fariseu, que era de uma seita mais rigorosa da época. Por que ele fala agora que ele também era desobediente? Porque ele está falando da natureza humana decaída. E a natureza humana decaída, por mais que seja religiosa, ela se esquiva do nome de Jesus. Lembra-se de Saulo, quando perseguia os cristãos? Ele amava a religião de Israel, amava a verdade das escrituras do Antigo Testamento, mas odiava Jesus. E depois da conversão ele fala, olha, eu era abominável, porque eu persegui a igreja de Deus. Então na carta aos Efésios ele se coloca junto deles e fala, olha, nós andávamos assim, não era só vocês, eu também fazia parte de um povo rebelde, que mesmo conhecendo a lei, odiava o Filho de Deus. Assim, ele continua, entre os quais todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Carne aqui, irmãos, não é a parte proteica, o músculo, os nervos, não é o corpo, mas sim a natureza pecaminosa. A carne aqui na Bíblia muitas vezes refere-se como natureza decaída, não o corpo em si. Não adianta se chicotear como fazia Lutero, tentando amortizar a sua carne. E assim muitos se isolam nos mosteiros, em jejuns intermináveis, em vigílias intermináveis, tentando dominar a sua carne. Mas o pecado não está no corpo, ele faz parte do corpo, mas ele refere-se aqui à natureza. Quando Paulo fala, olha, uma é a carne das aves, uma é a carne dos répteis, outra dos quadrúpedes, outra dos peixes. E a diferença também de estrela, umas brilham mais, outras brilham menos, e até de estrela para estrela tem natureza, tem diferença de brilho. Ele não está falando, não quer ensinar astronomia, ele não quer ensinar sobre biologia, biologia animal, biologia vegetal, ele está falando de natureza pecaminosa. Judas fala sobre isso, sobre os anjos que seguiram após outra carne. Ela não é carne, anjo não tem carne, mas sim natureza pecaminosa. E aí o apóstolo Paulo diz aqui, olha, seguimos a inclinação e a vontade da carne, da natureza pecaminosa. É por isso que o crente não pode se dar ao luxo de fazer coisas que estão associadas ao pecado, porque para santificação é subida, para pecado é descida. Qual é mais fácil fazer? Descer a rampa ou subir a rampa? É por isso que você não pode se dar ao luxo. E tem coisas lícitas, mas nem tudo mesmo convém. Tem coisas lícitas, meus irmãos, de se fazer, mas nem tudo me convém.
Então, a carne aqui, a inclinação da carne é a natureza pecaminosa, regenerada, fazendo a vontade da carne. A carne era nosso senhor, antigamente, antes de Cristo. Dos Efésios de Paulo, antes da conversão. E isto mostra que a carne e os pensamentos, isto é, a conjunção agora da natureza, agora está se referindo ao corpo. O corpo e a mente estavam dispostas a servir o seu Senhor, o pecado, por sua vez o diabo. É por isso que todos aqueles que estão na carne, conforme a Bíblia diz, estão em pecado. Não tem crente carnal. Não tem crente carnal. No sentido bíblico, não. Então, era um repojo. Era sabe o rio de Caldas Novas, o rio artificial? Uma criança entrar ali sem massa suficiente para se manter em pé, aquela pontinha do pé, assim, ela fica rodando ali a vida inteira, até um adulto tirado de lá. E assim era a vida de pecado que nós tínhamos. Nós não conseguiríamos sair disso nunca. É um elo inquebrável, a não ser que Deus providenciasse a sua intervenção. E este é o nosso segundo ponto. Deus nos deu vida por meio de Cristo. Mas olha no verso número 4, a adversativa. Mas, ao contrário de tudo isso que eu estou dizendo agora, Deus olhou para você de uma forma diferente, sendo Deus rico em misericórdia. Ele já usa o gerúndio aqui, que é o particípio. Olha, ele não é misericordioso um dia só. Deus eternamente é misericordioso. Então, meus irmãos, mesmo que tudo isso tenha acontecido na vida de vocês, mas sendo Deus rico em misericórdia, quando ele vê a situação do pecador em que caiu a criação dele, a imagem e semelhança dele, então Deus providencia a liberdade e o livramento. Ele tinha o direito de não salvar. Ele tem o direito de não salvar. No verbo aurístico, agora, ele deu de uma vez por todas. Ele amou de uma vez por todas, ele deu vida de uma vez por todas. Salvação não se perde. Salvação não se perde. Então, nos deu vida. É maravilhoso, meus irmãos. Juntamente com Cristo. Aqui a palavra mostra, sabe, o trono. Você sentou no volante e o filho quer sentar junto com você? Não pode dirigir, não pode, né? Mas o filho quer sentar junto com você para comandar o carro? É sentar no mesmo lugar, juntamente com. Lembre-se de Jesus Cristo? Tomai sobre vós o meu jugo. Isto é, parem comigo, ande do meu lado. Paulo pega esse ensinamento e fala aí, juntamente com Cristo, na mesma altura de Cristo, ele nos assentou, no mesmo lugar de autoridade. Não parece que você tem muita autoridade hoje, não parece que nós temos isso hoje, por causa da condição pecaminosa que nós vivemos. Mas na revelação geral de todas as coisas, vai ficar revelado a posição que nós tínhamos hoje. A posição que nós ocupamos de filhos de Deus, a dignidade que nós temos como filhos de Deus. Isto é algo que não se pode sair, não se pode decair, não se pode murchar, porque é estabelecido na eternidade, é efetuado no tempo, mas é para validade eterna. Cristo nunca vai perder o trono. Assim também nós estamos assentados juntamente com Ele nos tronos celestiais.